nós estamos envelhecendo, né? O país todo está envelhecendo. Quando a gente fala de etarismo, obviamente não está ligado só ao preconceito com a idade de pessoas idosas, mas o etarismo ele serve também para jovens, né? Quando você diz que uma pessoa não está preparada para determinada coisa, ou quando você trata as crianças incapazes também de ter sua própria autonomia, mas normalmente o etarismo está muito associado à velhofobia, né? E quanto mais o país envelhece, a maioria da população de mulheres envelhece, mais parece que o preconceito, né? A falta de uma visão assim de uma sociedade que respeita os seus velhos e velhas. Eu gosto muito dessa palavra velha, prefiro ela em vez dos eufemismos, né? Terceira idade, melhor idade, bela velhice. Eu tenho reafirmado essa palavra velha com todo o respeito que ela deve trazer, com toda a experiência. O Brasil sempre vendeu essa imagem de um país jovem, né? Um país da juventude bronzeada, esse país do sol, dos corpos expostos, dos corpos jovens, e agora isso não é mais a verdade. Então a gente vai precisar de sintonizar isso aí para poder construir inclusive essa convivência intergeracional, que eu acho que é a coisa mais legal, né? A coisa da troca entre as gerações, que ela é rica para todos, né? Porque todos nós temos a aprender com essa troca. As cidades, elas são feitas para o lucro, elas são feitas para destruir, né, as coisas belas. Então, nesse ponto, elas são hostis com os velhos, né? Cidades que dão preferência aos carros, cidades com poucos passeios, cidades com poucos lugares de sentar, né? Existem algumas experiências de cidades fora do Brasil que falam de cidades para brincar e sentar, né? Cidades para que as crianças possam brincar e que os velhos possam sentar para usufruir a cidade, nas praças, nos bancos. Então, acho que a gente tem muito para avançar, né? E uma outra questão que a gente está começando a debater é a questão da política de cuidados, né? Porque as mulheres, historicamente, estão ligadas à questão do cuidar, né? Quando, na verdade, a Silvia Federici fala que, às vezes, o que a gente chama de amor é trabalho voluntário não remunerado, né? Então, a gente, quando pensa essa política de cuidados, a gente pensa nas mulheres e pensa nas mulheres que normalmente ou estão cuidando ou estão sendo cuidadas por outras mulheres, ou que estão cuidando das crianças para que outras pessoas estejam desenvolvendo o seu trabalho produtivo, né? Porque se esse trabalho for contabilizado, o serviço doméstico, o serviço dos cuidados com os idosos, o serviço de cuidado com as crianças, ele seria, assim, algo extraordinário, o impacto dele, né? O impacto real que ele tem na economia, nas cidades, né? Então, a gente está começando a fazer esse debate, inclusive conectado com o resto da América Latina, a partir de trazer esse debate sobre cuidados, né, elevando o cuidado ao nível de política pública, para que, de fato, a gente pense como a cidade pode propiciar uma vida melhor, na medida em que ela acolhe essas demandas e ela cuida junto, né, e não fica só na mão das mulheres esse cuidado. O preconceito, né, da velhofobia, ela é relativa às mulheres, né, a esse controle dos corpos, dos cabelos embranquecendo, ou azuis, ou tingidos de outra cor, né, sempre o corpo da mulher ele tem que estar respondendo a um padrão inatingível sempre, né, então isso aí é patente, assim, né, homens mais velhos são normalmente mais respeitados do que mulheres. Em qualquer fase da vida a gente pode dar a nossa contribuição. E que o parlamento é um lugar de passagem, de transição, e nele cabem velhas também, que elas têm muita coisa para dizer e para construir junto com mulheres jovens, com mulheres diversas, mas que a gente tem muito, muito para contribuir nesse espaço, com a nossa experiência, né, com a experiência de ser avó, né, então a gente já conecta de novo com as crianças, conecta
com esse universo que nos complementa, né, exatamente por estarmos excluídos dessa sociedade da juventude, da produtividade, né, quando somos considerados que já não produzimos mais e não parimos mais, e as crianças que ainda não têm voz. Então, eu acredito muito nessa junção, sabe? De velhas e velhos, velhas, crianças, para a gente revolucionar as cidades, pensar as cidades a partir de um outro ponto de vista, da fruição, do lazer, da beleza, da cultura. Acho que uma mulher velha, ela pode trazer muita experiência, muita força, muito acúmulo de vivências para a política. Então, e é por isso que eu ainda estou aqui, para dar essa contribuição.